Boa noite, Cássia, bem-vinda. Boa noite, Marcela, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você só me lembra depois de eu te mandar o print que eu tirei ontem da live que a gente fez, mostrando o que eu estava vendo. Eu não estava vendo ontem a sua imagem. E hoje aqui tá tranquilo, então. Eu printei e te mandei. Eu vou te mandar, só para mim não esquecer. E Ai, é muito bom ai. estar aqui com você mais uma vez. Em nome do Grupo Sistêmico, grupo esse que fez um ano o mês passado, em agosto, um grupo que tem a proposta de autoajuda, de autoconhecimento, com palestras, com movimentos terapêuticos gratuitos, né? É um grupo criado onde que todos possam ter um acesso e se beneficiar de tudo aquilo que nós terapeutas trazem, né, como assunto, como algum tipo de movimento, com constelações, palestras e meditações. Então, é muito bom estar aqui, Cássia, mais uma vez com você. E hoje nós iremos falar, a proposta hoje do nosso assunto aqui no Encontro do Grupo Sistêmico é falarmos sobre a saúde mental e a importância de se pedir ajuda. É isso aí. Como a gente sabe, a gente também tá no Setembro Amarelo, né? Boa noite ao pessoal que vai assistir, boa noite ao pessoal aí que vai entrar, né? E estamos no Setembro Amarelo. A gente sabe os problemas aí, né, que acontecem se a gente não procurar ajuda. Todos sabem que acontece depressões, pode, né, se estender aí, pode vir tristeza, pode vir angústia, pode vir sofrimento, pode vir um desânimo, uma vontade de não levantar da cama de manhã. Então a gente sabe as partes ruins que acontecem quando a nossa saúde mental não está assim 100%, né, quando ela não está tão legal, né. Eu até estou dizendo 100%, né, mas talvez até seja incrível algumas pessoas terem essa saúde mental 100%, né. Porque a gente tem os desafios do nosso dia, a gente tem os nossos probleminhas, né, do cotidiano, né, com os filhos, com o esposo, com o trabalho, com em casa mesmo, alguma coisa, né, que não está funcionando mais direito, que deu uma pane, que estragou. Então são os desafios diários que a gente vai tendo, né. Mas a gente precisa e a gente procura ter esse equilíbrio mental, né. A gente está em sintonia. Então sabendo resolvê-los, né, trazer para o nosso dia a dia de uma forma e de uma questão que a gente consiga resolver eles de uma forma clara, de uma forma harmônica, né. E esse, eh, seria essa saúde mental o que nos motiva, o nosso acordar no outro dia, né. A gente se sentir motivado para fazer as coisas novamente. E talvez seja no trabalho uma rotina, né, ou talvez, hã, a gente também não gosta daquele emprego, mas a gente tem que ir, porque a gente tem que pagar nossas contas. E são tantas coisas, às vezes até a própria família, né, a gente, não se dá bem, não se dá bem com sogra, não se dá bem com irmãos, com vizinho, então, são várias coisas. Mas trazer essa motivação para a gente acordar no outro dia, para a gente fazer, né, outro dia novamente, ter essa coragem de encarar novamente, né, que a gente está vivo e a gente precisa estar aí todos os dias, né, nos desafiando. Esta é a chave, né, nos desafiar para manter aí nossa saúde mental equilibrada. E você ressaltou algo importante, né, que apesar de da gente estar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, ah, e eu particularmente, né, ignorei totalmente o que significa o Janeiro Branco. O mês de Janeiro Branco simboliza o mês da saúde mental. É uma campanha que chama a atenção para os fatores de risco. Então, o Janeiro Branco é uma campanha global de conscientização sobre a saúde mental iniciada em 2014 no Brasil. A campanha busca chamar a atenção para a saúde mental como um aspecto vital
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover relações sociais mais saudáveis e transformações positivas nas instituições sociais no mundo inteiro. O mês de janeiro foi estrategicamente escolhido porque, como o primeiro mês do ano, promove nas pessoas maior abertura de reflexões, novas resoluções e metas para o ano que se inicia. A cor branca representa as folhas ou telas em branco, em que uma pessoa pode desenhar, escrever ou reescrever o que desejar para si e para o mundo, simbolizando o horizonte aberto e criando sentimentos de potência ilimitada de cada início do ano possibilita a humanidade. E não importa se nós estamos em setembro, porque todos os dias é a oportunidade que nós temos de reescrever a nossa história. Todos os dias a vida nos convida a gente a fazer algo novo. Eu não preciso esperar o começo do ano que vem para me iniciar um projeto, para me iniciar uma terapia, para me iniciar algo que eu queira fazer, para mim fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Todos os meses, todos os anos, todos os dias, não importa a ordem cronológica dele, se está iniciando ou se está terminando. Todos os dias, quando nós acordamos, a vida nos dá essa oportunidade da gente começar ou recomeçar de novo. E é muito especial nós chamarmos a atenção nesse mês de setembro, inclusive, porque muito dos fatores de risco de saúde mental levam ao suicídio. Leva à ideia que muitas das vezes passa na cabeça de algumas pessoas, como já passou na minha, o autoextermínio. E a campanha, ela foi criada pelo psicólogo mineiro Leonardo Brandão, quando, ao final do ano de 2013, ele propôs aos psicólogos e psicólogas de Uberlândia que, em janeiro de 2014, os profissionais da saúde mental fossem às ruas e aos espaços públicos e privados da cidade para falarem de forma didática, pedagógica e proativa sobre a saúde mental. Olha que interessante a iniciativa, porque todo o trabalho de prevenção, ele parte de uma informação, porque a informação, os agentes de saúde têm observado, os médicos, enfim, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, que a informação, ela salva vidas. E após o seu nascimento, a campanha Janeiro Branco consolidou-se como o maior movimento do mundo sobre o tema de saúde mental, passando a ocorrer também em países como Angola, Colômbia, Japão, Estados Unidos, Portugal e Espanha, e Cabo Verde. E esses países abraçaram e adotaram os princípios da campanha, ampliando seu impacto e promovendo a conscientização sobre a saúde mental em uma escala global. Cássia, você quer complementar falando mais alguma coisa? Boa noite, Ataíde. Seja bem-vinda. Se tiver que compartilhar, que comentar alguma coisa relacionada ao tema proposto hoje no grupo falando sobre saúde mental, é muito bem-vindo. O que seria interessante também, continuando aí a minha fala, né, seria a gente manter esse propósito de vida, a gente ter um sonho para realizar, né, na nossa vida. E quando a gente esquece do que a gente quer fazer, dos nossos desejos, das nossas vontades, do que a gente veio realizar, a gente vai ficar mais triste, né, a gente vai talvez não conseguir mesmo estar nesse relacionamento bom com a nossa saúde mental. Então, é interessante a gente ter os nossos sonhos. O que a gente quer fazer? Qual é o nosso propósito? O que a gente quer, né, realizar ainda? E não interessa a idade, não interessa se a gente tem 20 anos, se a gente tem 40, se a gente tem 50. A nossa vida é contínua, né? Até 60, 90 anos. Eu vi ainda no Instagram, dia desses, um senhor com 72 anos fez né, se formou em direito e foi lá vestido, né, com as vestimentas ali da faculdade, mostrar para a mãe dele de 94 anos que ele tinha se formado.
né. Então, assim, o propósito dele, né, da vida dele em continuar, ele ter um desejo, né, expandir ele, a saúde dele mental, né, ele não parou no tempo, ele conseguiu se formar, né, e ainda todo feliz da vida, né, foi mostrar para a mãe dele. Então e nós, assim, muitas vezes o que nos acontece, aí a gente desiste facilmente, a gente acha que é difícil, a gente não quer passar novamente pelas dores, a gente acha que não é capaz, que a gente não vai conseguir, mas se a gente conseguiu uma vez superação, a gente vai conseguir novamente, né. Às vezes deixar essas dores, essas feridas que tá machucando a gente, e tentar novamente, que a gente consegue sim, e talvez até mais fácil, né. Se a gente não tenta, não vai saber, né, novamente, se vai ser fácil ou não. Então a gente tem que testar novamente para trazer novamente essas coisas boas que a gente quer, essas coisas de propósito, essas coisas maravilhosas que a gente almeja, né. Por que é tão fácil quando a gente é adolescente, que a gente não vê empecilhos na vida da gente, que a gente, né, quer desbravar o mundo, quer fazer um monte de coisas. Por que que a gente não tem essa mesma vontade com mais maturidade depois, né? E parece assim que daí a gente, numa certa idade, a gente já começa a dizer, né: "Ah, já quero me aposentar. Ah, já quero parar de trabalhar. Ah, acho que não tô tão legal, já tô sentindo dores nas costas, já tô, né, ficando velho". Então a gente vai se colocando, vai se intitulando, né, em vez de a gente colocar coisas que a gente quer fazer, ainda idealizar que a gente está bem de saúde, né, coisas positivas que a gente vai conseguir, que a gente tem ainda sonhos, que a gente tem propósitos, a gente fica se podando, a gente fica dizendo que não consegue mais fazer, né, ser criativo. Onde a gente tem a criatividade mesmo, né, de todas as coisas, porque, eu sou católica, o Marcelo é da espiritualidade, né, mas assim, a gente, eu não sei como que eles vê esse processo, mas a gente é o reflexo do divino, né. Então se a gente veio para cá é para usufruir, usar todas as coisas que a gente tem aí no mundo, né, para o bem maior nosso, né, para a gente estar aí aproveitando dessas coisas boas, né, se evoluindo, aprendendo sempre, né. Ontem eu até falei na live para a gente estar lendo os livros, né, até deixei uns livros lá de desenvolvimento pessoal. Então, procurar essas as ajudas na nossa saúde mental, procurar a gente estar mais equilibrado e a gente também vai passar para nossa família que a gente está nesse equilíbrio e tudo vai ter harmonia, né. Agora se um membro está doente da família, se um membro está mais triste, se está doente, também vai influenciar na família. Por isso que é importante a gente estar com esse equilíbrio e a gente manter ele, para a gente organizar o nosso sistema, né, que a constelação familiar é isso, é um sistema. E para todos estarem, então, almejando esse bem-estar, estar convivendo, enquanto a gente está aqui na Terra, nessa convivência maravilhosa. Perfeito. Eu vou continuar aqui lendo um artigo. Aí continua assim: a campanha Janeiro Branco promove organicamente uma ampla gama de atividades, como palestras, palestras relâmpagos, oficinas, cursos, workshops, entrevistas para a mídia, lives, caminhadas, roda de conversas e abordagem das pessoas, onde quer que elas estejam, nas ruas, praças, igrejas, empresas, residências, academias, shoppings, hospitais e prefeituras, etc. Esse momento que nós estamos fazendo aqui é esse tipo de roda de conversa. A qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos ser o agente de saúde e de bem-estar. Porque não importa o lugar que a gente esteja, porque quem faz o ambiente é a gente, é o olhar que nós damos para o outro e para nós mesmos. Um exemplo, né, o meu trabalho, o meu dia a dia, ele pode ser até puxado, sim, mas a motivação, a alegria, a satisfação, o prazer de estar ali, desenvolvendo o meu trabalho, ganhando meu dinheiro honestamente, trabalhando com aquilo que eu gosto, mentalmente, apesar do cansaço, é saudável. Ter boas relações, ter bons pensamentos, ter bons papos. Então, esse tema
da saúde mental, tanto, né, que em janeiro do ano passado, o tema Janeiro Branco pede a vida em equilíbrio. Esse tema destaca a importância de buscar o equilíbrio nas diversas facetas da vida e serve para que as pessoas se lembrem de priorizar sua saúde mental, que é tudo isso que a Cássia disse agora há pouco. Eu fiz aqui uma listinha de alguns fatores de riscos para a saúde mental na atualidade do que nós estamos aqui vivenciando. E eu quero começar falando da pandemia, porque na época da pandemia, quando ela atingiu seu pico de auge, que tudo fechou e que todo mundo ficou dentro de casa, uma vez que não tinha vacina, então o modo de prevenção para qualquer tipo de pandemia, quando não há um remédio, quando não há uma vacina, quantas menos pessoas circularem em ambientes fechados ou em aberto com aquele grande número de pessoas, é melhor. E isso aconteceu na pandemia. Nós ficamos dentro de casa. Quando eu falo nós, vírgula, porque eu, como trabalhando em hospital como eu trabalho, e inclusive eu trabalho ainda hoje, eu tive que sair para trabalhar, mas teve muitas pessoas que ficaram dentro de casa. E a pandemia colocou em risco os nossos pensamentos e as nossas emoções. Porque a todo momento, aquele risco de morte, ou da gente morrer, ou de algum ente querido morrer, ficou muito grande. Muitas pessoas começaram a ter ansiedade, síndrome do pânico, desenvolver picos de depressão e até a própria depressão mesmo em si, por conta já da pandemia. Não que isso já não acontecia antes da pandemia, porque são fatores, né, que sempre ocorreram, mas isso ficou em maior evidência na pandemia. Inclusive, para quem teve Covid-19, os efeitos colaterais dessa doença, ainda que as pessoas tenham se curado, já melhorado, as sequelas são infinitas e absurdas. Eu conheço pessoas que tiveram Covid-19 e têm lapsos assim, de memória de esquecimento. Elas não lembram onde guardaram as coisas, elas não lembram em lembrar o que elas acabaram ali de falar e repete de novo uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que ela tinha dito antes, esquecem as coisas, com problemas respiratórios, dá 2, 3 passos, sente falta de ar, tem dores no corpo, tem várias sequelas. Muitas pessoas estão hoje com um diagnóstico de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Tem gente que ainda até hoje que não sai de casa. E quando sai, ainda sai com máscara e tem aquele lance do álcool e tudo aquilo, de uma maneira ainda de se prevenir, ainda achando que ainda está naquele risco iminente desde lá do começo da pandemia. Sabe, Cássio, o que eu penso? A geração das mulheres grávidas, das crianças que vivenciaram esse processo da pandemia, porque possivelmente há uma grande probabilidade dessas crianças crescerem, né, se tornarem adolescentes e adultos e desenvolver qualquer tipo de ansiedade, por exemplo. Porque aquilo fica no inconsciente, aquilo que uma mulher, né, que estava gestando aquela criança. Os especialistas dizem que tudo aquilo que uma mãe sente passa para o filho. Pensa uma mulher grávida na época da pandemia, em estado sob tensão, né, de risco de morte, né, de passar aquela insegurança, aquele medo, não só de sentir em si, mas automaticamente também passar para o filho. Então, teremos, infelizmente, crianças nesse pós-pandemia com esses problemas de ordem mental, por exemplo, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, bipolaridade, né, que são essas alternâncias, né, de humor. Quer falar algo, Cássio? Daí eu vou voltar pro o Marcelo fala os pontos negativos, eu falo pontos positivos, né? Identificar quais são os nossos valores e paixões. Isso é muito interessante. O que que a gente gosta de fazer?
que a gente gosta de estar realizando, né, nem que seja um simples crochê, nem que seja um simples artesanato, né, colares, brincos aí de artesanato, alguma coisa assim que vá preencher e que motive nós para acordarmos, né, no outro dia, que além do trabalho que a gente tem, que às vezes, né, a gente está lá e é bem estressante, mas a gente chega em casa e a gente possa relaxar um pouco, né, fazendo coisas que gosta, né. Então o que que vai me trazer alegria ali no momento, né, de repente nem não seja um trabalho, não seja um crochê ali, né, um artesanato, um trabalho de artesanato, talvez seja cantar, talvez ouvir uma música bem legal, mas assim, músicas de qualidade, né, dançar. Eu digo assim: "Olha as crianças como elas são felizes, né, e olha quantas vezes elas sorrir, né, durante o dia". São mais de 400, acho que risadas elas têm, né, por dia, que elas são super felizes, né, elas não ficam pensando se elas estão agradando as pessoas, se não estão, e a gente fica se controlando, a gente fica se cuidando para o que vai falar, o que vai dizer, né, se alguém vem até nós, para não magoar, para não falar, né, coisas que não vem no momento. E a gente se torna uns adultos, e a gente talvez se torne uns adultos mais chatos, né, porque a gente sorri menos, né. E às vezes o nosso sorriso aí é 4 vezes apenas ao dia. Olhando lá para as crianças que sorriem 400 vezes, é pouco, né. A gente então vai se adultizando e a gente vai se fechando, a gente vai se tornando mais, um olhar mais aguçado em não ser espontâneo, mas em não querer ferir os outros. Daí eu pergunto: onde está a nossa essência, se a gente esquece a nossa essa nossa essência de ser alegre, de ser feliz, né. A gente não está manifestando a nossa essência de alma mesmo, a gente está segurando, né. E talvez veio os conflitos ali que o Marcelo está falando, né. Os conflitos internos, as depressões, a falta de alegria, a falta de ânimo, as angústias, as culpas, os rancores, as mágoas. Então vamos nos preencher de alegria, ver o que que a gente gosta de fazer, estar realizando o que a gente gosta de fazer, dar um novo significado ao nosso dia que a gente está levantando. Verdade. O aumento de uso de álcool e de drogas e remédios sem receitas também tira o nosso equilíbrio, a gente sai fora do eixo. Tudo aquilo que é excesso mexe com a nossa saúde mental. A política, né? A política nos últimos anos também tem causado brigas, desencontros, irritabilidade, não importa qual o meio, seja ele social, familiar, trabalhista, ou no simples, ou numa conversa no bar da esquina. Isso também tem gerado estresse quando a pessoa ela não tem a mesma opinião que a minha, quando eu não professo a mesma fé que a dela, e isso também tem tirado as pessoas também um pouco fora do eixo. E muitas dessas pessoas têm apresentado o que há de pior nelas, a nível de violência, a nível de agressão, seja ela física e verbal, a falta de paciência, às vezes em respeitar a opinião do outro, em respeitar a forma como aquela pessoa queira viver. Isso também tem causado muito, são fatores de risco, né? Tanto na nossa família e na nossa sociedade, certos tipos de debates e assuntos. Eu comecei falando de política, mas isso também existe no meio do futebol, nas religiões, na sexualidade. Se de repente se a minha vizinha, se ela dorme com homem ou se ela dorme com mulher, isso me causa uma preocupação e um julgamento. E dependendo do tipo de julgamento, por conta do quanto que aquilo está me preocupando, gera discussões às vezes nas redes sociais, debates dentro de casa e tudo aquilo que a gente tem acompanhado e visto, né, nos noticiários de jornais. Esses dias, hoje mesmo, né, eu acompanhei uma briga de trânsito
né? O motoqueiro acho que esbarrou no cara, o cara caiu, algo assim, aí o motoqueiro voltou e começou ali um bate-boca, aí chega a turma não deixa disso. Então você percebe ali uma falta de paciência. Às vezes da pessoa atravessar no farol quando ele realmente fechar, sabe, não atravessar o farol com o sinal verde, para não causar um acidente em si e fazer com que um motorista também acabe provocando um acidente. O tempo de tela de internet, né? O quanto que as pessoas têm gastado tempo na internet. Sabe o que eu estava lembrando aqui, Kátia? De uma mãe que acho que quebrou o videogame do filho, ou pediu para ele desligar, depois dele muitas horas ali estar jogando, né, na frente ali do computador, e o filho acho que quebrou a casa toda, ou algo assim. A internet ela é bom até certo ponto, porque a internet hoje nos dá, que nem a Cássia ela tá falando do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eu tô aqui em São Paulo. A internet nos dá essa possibilidade de nós conversarmos com pessoas do mundo inteiro, num, numa sala de bate-papo como essa, como o Zoom. O excesso disso é um problema. Quando eu não levanto para tomar banho, quando eu não tenho horário para comer, esse excesso de tela de internet faz com que a gente se desconecte das pessoas. A gente não faz mais tanta questão da presença física, porque o tempo inteiro é mensagem pelo celular, é chamada de vídeo, e tem casos que são sim necessários, mas nada substitui a presença física, nada substitui o abraço, o beijo, o carinho, o acolhimento de estar juntos. E essa ansiedade, né? Porque para quem vive de rede social, fica naquela expectativa, gera-se uma ansiedade por conta dos likes e das curtidas, cada vez mais para aumentar o seu engajamento dentro do próprio trabalho nas redes sociais, mas tem aqueles também que cria também uma ansiedade, numa expectativa porque não tem ou curtidas, ou que não tem like, ou que não tem o mesmo engajamento do que outras pessoas têm. E isso também gera um problema psíquico e emocional também. As nossas expectativas, muitas das vezes, às vezes também nos adoecem. Eu lembro de um menino que ele já estava com um quadro de depressão, mas ele colocou uma foto na internet e as pessoas começaram a chincalhar ele nas redes sociais. No outro dia ele cometeu suicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta da nossa vida. Porque se de repente, e não há nenhum problema nisso, mas se você colocar qualquer coisa nas redes sociais, que a gente seja preparado para o que venha depois, porque vão vir os aplausos e vão vir as pedras também. Nós temos que tomar cuidado com isso, com o que a gente posta, com o que a gente diz, para que a gente não possa reclamar depois, porque as pessoas vendo aquilo que a gente posta, elas podem, ela geram ali vários tipos de interpretação. E a gente não pode ficar chateado, magoado com aquilo, porque eu postei algo no intuito de uma coisa e as pessoas entenderam outra. Aí as pessoas vêm a público, vêm e se desculpam e falam que não foi daquele jeito, que não sei o quê. E tem muitas pessoas que acabam adoecendo mesmo pela exposição, ou quando alguém pega algo de alguém, expõe também aquela pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque as redes sociais em excesso, ela também nos adoece. A crise econômica, né, como o desemprego, a fome, que nem como que eu posso viver em equilíbrio com paz de espírito, com paz interna e mental, se eu estou desempregado? Se eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho que dar o que comer, eu tenho que pagar onde eu moro. Como pensar em ter equilíbrio psíquico e emocional, sendo que eu estou com fome? A pandemia, e eu volto nela de novo, porque é algo muito recente que aconteceu no mundo e que nós vivenciamos isso. Muitas pessoas ficaram desempregadas e ainda estão por conta da pandemia. E isso também gera um estresse muito grande. Uma expectativa, uma ansiedade de que as coisas melhoram, ou aquela expectativa e ansiedade, né, do que alguém vai ajudar, isso também adoece. Para quem não se tem emprego, para quem tem problemas com dívidas, que não consegue
pagar nada e as dívidas cada vez mais elas vão aumentando e muitas pessoas têm ideação suicida por conta disso, por conta de dívidas. Eu recebi o nome de uma pessoa que cometeu suicídio e o motivo foi dívida. Eu conheci uma outra pessoa, um chefe meu no local de trabalho, ele se suicidou por conta de dívida. E isso também gera estresse, sabe? Esse excesso de quero resolver, eu quero pagar e não tem como, enfim, gera também ali um desequilíbrio também psíquico e emocional. E o excesso de espetacularização da violência, seja ela no jornal, na internet, na televisão, em toda parte. Muitas pessoas, elas não saem dentro de casa por conta das porcarias que elas assistem. E eu volto a dizer, tudo aquilo que é excesso faz mal. Eu não preciso só assistir só coisas e canais de violência. Eu posso seguir eu posso seguir a orientação da Cássia agora aqui, por um exemplo, que estava dizendo para a gente fazer algo de bom, se conectar com coisas boas, fazer coisas que nos dão prazer, satisfação, alegria de ajudar a si mesmo ou de ajudar o outro. De se conectar com uma boa música, em fazer um exercício físico. Porque se todo dia eu colocar em alguns canais de televisão que passo o dia inteiro desgraça, eu não vou conseguir sair de dentro de casa, com medo de eu virar a esquina e de vir um assaltante. Ou de eu virar a esquina e alguma coisa acontecer comigo, ou com um ente familiar meu. Nós vivemos num mundo, a gente pode colocar até que perigoso, mas a gente temos que continuar vivendo. Então, se eu fico conectado com coisas que ressaltam esse medo em mim, essa insegurança, essa fobia e não querer sair sozinho, é, que eu possa repensar com aquilo com que eu estou conectado 24 horas por dia. Porque ainda que eu não queira pensar naquilo, mas eu assistindo coisas que no meu cérebro vai ver ali todos os dias aquele processo de repetição com as mesmas notícias, com as mesmas pessoas, e isso ficou tão grave que no último incidente nas escolas com atiradores, a mídia resolveu por si só, sozinha, de não dar mais ênfase a esses casos. Não por conta das vítimas, mas para não despertar gatilhos em outras pessoas em cometer o mesmo tipo de crime ou de assassinato. Ficou aquela mesma coisa do suicídio, porque quando você não sabe falar sobre suicídio, a gente acaba despertando gatilhos em outras pessoas. Então, tudo a gente tem que saber falar. E para não evidenciar o criminoso, por um exemplo, e nem despertar gatilhos de outras pessoas para cometer crimes. Então, a mídia resolveu que, quando acontecerem esses casos de novo, eles vão dar menos ênfase nos casos, para não despertar esse tipo de gatilho. Então, é muito importante a gente estar conectado com aquilo que seja bom para nós, de ouvir, de escutar e em fazer. E terminando a minha listinha aqui que eu fiz, para a Cássia também começar a trazer mais algo, é também sobre o excesso de trabalho, porque aqueles que estão trabalhando com medo de perder os seus empregos ficam mais dentro do trabalho do que dentro de casa. Quem trabalha muito fica indisponível para qualquer coisa, porque o mínimo de tempo que ainda tem quer ficar descansando ou dormindo. Não vai querer se divertir, sair com a família, aproveitar os filhos, aproveitar o casamento, aproveitar a mulher ou fazer qualquer outra coisa que dê prazer para ela. Eu conheço amigos meus que trabalham 36 horas por dia. Sai num plantão de 12 horas, que vai para um outro de 12 horas, que depois pega um outro mais de 12 horas. Tudo aquilo que é de excesso, gente, mata. Eu trabalho para sobreviver e não para morrer. Eu já estive já nesse lugar de fazer 36 horas e fazer 24 horas. Todas as minhas férias eu vendia por conta das minhas dívidas. Hoje, de uns 2 anos para cá, quando tá no meu período de eu sair de férias, eu fico meus 30 dias em casa. Ainda que eu fique em casa tirando pelo, mas eu fico dentro de casa. Ainda que eu não viaje, que eu não faça nada.
eu ficar fora do meu ambiente de trabalho é qualidade de vida, é saúde mental. A vida não é só trabalhar, porque nós ficamos indisponíveis e o trabalho também adoece, porque a gente não se alimenta direito, a gente não come direito, a gente não dorme direito, e aquilo que eu não vejo que é um problema hoje, lá na frente, amanhã, é um problema físico e psíquico e emocional. Eu acho que é isso, Cássia. Fala aí um pouquinho. Nossa, tirar férias é muito bom, né. Não ter a rotina, não ter o compromisso de você acordar de manhã, né, porque é tudo planejado. Eu lembro, né, quando eu estava trabalhando registrada, que agora eu sou, né, autônoma aqui, né, trabalho autônoma e ajudo o esposo. Então a gente tem regras a cumprir, né, a gente tem obrigações, a gente precisa ter horário para eu levantava 4 da manhã, né, fiquei 11 anos trabalhando numa fábrica. Então, a rotina de ter o e a filha era pequena ainda, imagina, né. Então, a rotina de tomar o banho, né, comer alguma coisa e dormir cedo, porque o outro dia tem que levantar cedo, né. A rotina de fazer tudo, né, o final de semana se programar, o que que vai fazer, o que que não vai, vai levar ela no parquinho, não vai, vamos ficar em casa, né, vamos sair ali para brincar com ela ali fora. Então é tudo uma rotina e ela é mesmo desgastante, né. Então férias é maravilhosas, né, e curtam mesmo, aproveitem. Quem pode tirar as férias aí, né, aproveitem mesmo, porque a gente daí não tem horário, né, a gente pode fazer o nosso horário, fazer o que a gente quer, o que a gente vai realizar a gente, né. Às vezes, né, se tem condições ou tem parentes longe, pode estar viajando, né, ou mesmo ficar em casa, como diz o Marcelo, né, sem fazer nada, também, né, assistir televisão, assistir um bom filme, né, uma comédia para dar bastante risada aí, para aumentar aí a saúde mental. Eu tô falando tudo de coisas boas aí para trazer, né. Então, ir numa festa, né, de repente, porque são coisas que a gente não faz no nosso final de semana, enquanto a gente está trabalhando, né, diretamente, então, pode tirar um tempo, né, para ir numa festa, para ir, eh, ver os amigos, para ir ao shopping, né, caminhar, ver vitrines. Então são coisas diferentes que pode estar realizando. E Sim, aí ô que entra Cássia, uma também, outra coisa, só definir para mim, desculpa, só para mim não pegando de pode gancho ir, isso que você está pode falar. dizendo, rapidinho, eu conheço muitos profissionais que na época da pandemia trabalharam como loucos porque não tinha profissional suficiente e fizeram, né, esse ritmo de trabalho. Teve muitos profissionais que, por conta de não levar a doença para casa, acabaram muitas das vezes dormindo, ficando lá no hospitais, às vezes por dias. E essas pessoas hoje, elas estão afastadas do hospital porque estão com crise de ansiedade, estão com síndrome do pânico, estão com começo de depressão. Se afastaram hoje. Possa ser fruto de lá de trás, possa até ser, porque são pessoas, né, que naquela loucura, que naquela adrenalina, e vamos salvar vidas e vamos trabalhar, mas que por conta daquela rotina estressante, daquela pressão, né, de saber se você vai viver, se você vai morrer, e tudo aquilo que a gente já conversamos aqui, hoje estão doentes. Muitas estão afastadas do seu serviço, porque hoje estão com algum problema. Então, Cássia, isso que a gente fala, eu acho que é muito importante. Porque se a gente não parar e não ter um final de semana, se a gente não pegar e não sair, não se divertir, a vida não é só trabalhar, a vida também não é só estudar. Porque quantos jovens hoje, na ânsia em ter as suas conquistas, em progredir, prosperar na vida, aí quando resolve fazer faculdade, são 5 anos. Ininterruptos ali, ó, estudando matéria e prova e trabalho e não sei o quê. Aí vem a época de estágio. Então, e tudo isso lá na frente, a gente não sente isso hoje. Mas lá na frente isso ganha um peso, porque a gente não para nunca. Porque o tempo inteiro a vida nos convida a sempre estar produzindo, correndo, fazendo e dando conta. Aí a família, é estudo, é casa, é marido, é casamento, é filho, é muita coisa. O nosso cérebro não suporta, não. O corpo físico não suporta. Deixa eu deixar você falar um pouquinho, senão. Não, imagina. Você fez até eu lembrar outra coisa, né.
quando a gente está em casa, a gente está tão nessa correria mesmo aí que o Marcelo falou, né? O que acontece quando a gente está em casa? Que a gente para, né? Quando nossa folga aí. Dá um sono tremendo na gente, né? Porque a gente está tão habituado a estar produzindo, a estar fazendo, a estar realizando, que quando a gente para, dá sonolência. Porque a gente não está naquela acostumado, digamos assim, né, a parar, a estar sem fazer nada, né? Então já vem um sono. Olha, né, então o nosso cérebro é automático, ele quer trabalhar, quer trabalhar. E é importante o descanso, né, é importante que a gente tenha as folgas e aproveite mesmo as folgas, né. E muitos mesmo querem produzir, querem, né, fazer as coisas, tirar vantagens, né, pessoais de ter o dinheiro, né, mas assim, fazendo, a mais também vai gastar mais, né. Então assim, pense se vai compensar, né, você fazer além do seu esforço físico, além do que você está acostumado a fazer, né. Se for para pagar aí alguma dívida, alguma coisa, mas se você reservar esse valor até, né, tudo bem. Mas a gente é tão, né, a gente é tão diferente, já vai pensar: "Não, esse aqui eu vou poder comprar outra coisa", e esquece de repente, estar fazendo o pagamento da dívida, né. Então, a importância de estar mesmo descansando, tirar esses dias de folga, aproveitem, né, a folga mesmo de vocês, né, fiquem sem fazer nada, aproveitem para dar uma caminhada, para ver a natureza, aproveitem para olhar o céu, né. Eu sei que é difícil na cidade a gente olhar as estrelas, olhar o céu, mas assim, vão para um lugar mais retirado, de repente, que consegue, né, ter essa conexão, né, ir pegar um sol, quantas vezes a gente não consegue ir pegar o sol, né, nas mãos, pegar o sol com a vitamina D. Então tudo isso são coisas boas, né, cuidar da alimentação, cuidar do nosso sono, porque se a gente está trabalhando, a gente já está, né, deixa o despertador ali e toda hora fica olhando, né: "Ah, será que eu não vou perder o horário? Ai, preciso acordar cedo, será que vai dar certo?". Então assim, nas férias ou nesses dias de folga, aproveitem mesmo, né. Cuidem da alimentação de vocês, não só nesses dias, mas todos os dias, né. Cuidem uma boa alimentação, procurem ter o sono de vocês equilibrado, tomem bastante água, também é fundamental se hidratar. Tomar o sol, né, aproveitem aí o sol. Se possível, coloque os pés na terra, né, fique por uns 10 minutinhos sem celular, celular não pode. Né, pode estar lendo um bom livro, pode estar ali o sol, com os pés no chão mesmo, ou na areia. Então façam essas coisas que vão nos fortalecer, que a gente precisa disso para gente, para nossa saúde mental, para a gente estar em equilíbrio mesmo com a gente, e são coisas que está aí a nossa natureza, né, a gente precisa usar ela também. E é isso, né? Qualquer mudança física, psicológica e emocional, busque por ajuda, que é tudo isso que a Cássia acabou de dizer agora. Porque qualquer tipo de desordem não dá simplesmente no exame de sangue. Eu não posso chegar no médico e falar assim: ah, eu venho aqui fazer o exame de sangue para me saber se eu estou com ansiedade. O exame de sangue nenhum dá isso. Como depressão, como ideação suicida. É passar com um profissional que vai te avaliar e ali ele vai te dar um diagnóstico e uma linha de tratamento, para que você possa, assim como eu, que faço terapia, ter uma melhor qualidade de vida. Né? Então, busque por ajuda, de todas elas possíveis, não importa de que ordem, de aonde e por quê, mas busque por ajuda, seja ela psíquica, emocional, física e espiritual, porque a saúde mental, a Organização Mundial da Saúde diz que nós temos que estar com uma saúde física em 100%, uma saúde psíquica em 100%, uma saúde emocional em 100% e uma vida espiritual em 100%. E eu quero agradecer a Cássia por mais um encontro, por mais uma palestra, por mais algo que nessa ajuda, né? Que é a proposta desse trabalho para você que está assistindo, curta, compartilha,
Deixa lá no grupo se alguém tiver algum tipo de pergunta. Ah, mas o grupo é fechado. Pode chamar eu, a Cássia no privado, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja nos nossos grupos, não importa. Manda alguma pergunta, a gente responde. E estamos aqui também para quem queira um trabalho mais individual, mais personalizado. A Cássia é terapeuta, a Cássia trabalha com várias técnicas de psicoterapia Nós ganhamos breve. um comentário ontem pelo Instagram, que a Ah, nossa é? live foi maravilhosa e isso É. trouxe vários insights para a pessoa, vários questionamentos para ela estar pensando. Eu estou Essa, compartilhando aí contigo. essa é a ideia, para que a pessoa possa nos assistir e tirar por si as próprias conclusões de si mesma e buscar por um caminho. Porque a gente, como agente do bem, a gente só facilita um processo, damos um primeiro passo. E a ideia aqui é justamente essa, trazer essa reflexão para todos nós. Então, Cássio, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E se você quiser fazer as últimas considerações, da minha parte, obrigado para você que está assistindo. Se algo fez sentido para você, pratique, coloque em prática, busque por ajuda no, em qualquer movimento de mudança, seja ela psicológica e emocional, até física às vezes. O que que é esse físico, né? Um cansaço horroroso que não passa nunca, uma fadiga. É bom a gente olhar para isso e se questionar: será que eu não estou precisando buscar por ajuda? Se- Será que o que eu estou sentindo é normal? Então que a gente possa buscar ajuda. Cássia, um beijo. Grata ao pessoal aí que vai assistir, nossa live foi maravilhosa. Compartilhem. Eu acho assim que foi, nossa, trouxe várias coisas boas hoje novamente aí pro pessoal, né? E grata aí, né? Quem vai assistir, quem estava aí conosco, quem entrou e logo, né, teve que se ausentar. Procurem ajuda, né? O Setembro Amarelo, o slogan esse ano é, né? Procurem ajuda. Marcelo, né? Constelador, psicanalista. Eu aí várias abordagens também da terapia. Adoro atender mais de uma sessão. Né? Então, estejam aí procurando mesmo. Falem conosco, né? De repente, se vocês não têm condições para fazer um pagamento total, né? Conversem com a gente que a gente também consegue fazer aí um valor social, né? Não sei se, eu já estou colocando o Marcelo também, não sei se ele faz, né? Mas e tem um Sim, grupo aqui, hoje é dia do cliente, né? Hoje é dia dos é descontos. verdade. Então, assim, e estejam sempre procurando ajuda, né? E melhorem suas vidas, sonhem mesmo, coloquem metas do que vocês querem realizar. Nunca é tarde para estar realizando, nunca é tarde para estar sonhando, para colocar as metas, né? Daqui 5 anos, né? Se coloca assim, o que você quer estar fazendo daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? De repente saiu tua aposentadoria, né? De repente você quer ir para um lugar mais retirado, como eu fiz, né? Uma coisa mais, né? Sem muitas cidade grande, né? Mais retirado. Então, qual é a tua meta? O que você quer? O que você deseja? Qual é o teu propósito de vida? Né? E faça agir, faça ser concreto, né? A tua essência vai agradecer, a tua alma vai agradecer, você vai estar melhor com a tua saúde aí, mental, física, corporal, e tudo vai ajudando aí para tudo se encaminhar melhor, com certeza. Forte abraço para vocês e até mais. Um beijo, tchau.